Oi, pessoal. Oi, pessoal. Vamos entrando aí na live. Hoje resolvi começar uns minutinhos antes, porque na última deu pane geral e não estava dando para entrar. Oi, Lu. Que bom te ver aqui. Vamos chamar o Dr. André, que vai hoje fazer a live com a gente. Espera aí, que eu vou chamar ele. André, cadê você? Você já entrou? Oi, Iraceli, tudo bem? Oi, pessoal. Oi, Jane, até você aqui, que bom te ver. E aí, hoje vamos falar de ozônio? Daniel, todo mundo entrando. Vamos chamar o Dr. André, que eu tô aqui, vou colocar ele aqui. Ver se vai dar certo. Vai dar certo hoje. Gente, tem tantas lives aí que o Instagram tá dando. Oi, André. Olá, como está? Tudo bem? Tudo certo por Ótimo. aí? Tudo ótimo, graças a Deus. E Você me aí? ouve? Eu tô ouvindo bem. Você tá ouvindo? Também, tudo tranquilo, que bom. O pessoal tá ouvindo a gente? Dá um oizinho ali. Sabe que na última live, que foi terça, na hora de entrar, simplesmente deu pane no Instagram. Me deu um suador aqui, porque eu tentava entrar e não estava indo. E aí a gente mudou para 19h40 para ver se era o horário que estava muito disputado. Agora, ó. 19h37, agora estamos bem, já já o pessoal chega. E o pessoal tá chegando, então a gente entrou aí esses 2 minutinhos antes para poder dar tempo do pessoal entrar. E aí a gente acaba tendo que terminar também 3 minutinhos antes por conta das regras aí do Instagram de acabar. Mas a Claro. gente vai estar aguardando aí. Olha, Adriano, é você que está aí? Nathalie. E aí, Nathalie? A Nathalie assiste todas as nossas lives, agora já conhece o Dr. André? Hoje, então, vamos iniciar com uma nova programação. Bom, eu vou falar um pouquinho. André, Adriano. O Adriano é o próximo, hein, Adriano? Nossa live está agendada, já tem muita gente esperando para você falar de veterinária. E eu quero muito fazer essa live. Eu vou ter que fazer umas 3 com o Adriano, porque ele tem tanta coisa para falar. Temos muito para aprender com ele, uma fera. Então, André, a Filosom vem de já há algum tempo, né, notando a necessidade de estar falando mais e divulgando mais. Então, a gente já vinha antes da quarentena aí com uma programa da quarentena, enfim, do nosso atual momento, com uma programação de lives que já temos até abril, começo de maio programadas. Com o objetivo de a gente levar mais conteúdo de qualidade, né? Levar mais conhecimento com profissionais experientes, né? E essa troca de conhecimentos tem sido super rica, porque você sabe que o Brasil é muito grande, a gente faz diversos cursos e sempre está em contato, então é super importante. Então esse é o nosso principal objetivo. E aí, claro, como agora calhou esse momento de todo mundo estar em casa, né? Porque hoje, por exemplo, era para eu estar num evento em São Paulo, então estamos aqui. Vamos cancelado até segunda ordem, né? Vamos aproveitar, então, esse momento para estudar e falar um pouquinho de ozônio melhor. Então, vou aprender mais. Outro dia alguém falou ali para as meninas lá na Filosom, falou, eu adoro aquela mulher que faz as lives da Filosom. Eu falei, então eu tenho que me apresentar, porque eu também não me apresento. Então, para quem não me conhece, eu sou a Letícia. Eu sou responsável técnica da Filosom, sou farmacêutica, eu tenho, enfim, 15 anos aí de experiência com ozônio. E nessa caminhada conheci o Dr. André, então,
que hoje tenho a honra de estar convidando ele para participar dessa live. O doutor André é um estudioso da ozonoterapia, né? E eu vou contar rapidinho como a gente se conheceu. Um dia a esposa dele mandou um e-mail falando que queria saber de ozônio e tal. Eu falei, tá bom, vamos marcar um dia. Eis que chegou o André aqui, já tinha lido 1 quilhão assim, de artigos, mais os livros, mais 300 vídeos da Itália, né, André? Eu não conseguia acreditar que pudesse funcionar tão bem, que ser tão bom. E a nossa conversa, acho que era para durar 1 hora, durou umas 4 horas. Nós quase perdemos o marido e a mulher, porque, né? Claro. Já estava tudo atrasado. Mas e daí nasceu, né? Essa afinidade aí de a gente estar trabalhando e desenvolvendo o ozônio. E aí, um tempo atrás, eu falei, né, que eu achava que realmente a gente tinha que levar isso mais para frente. Então, você vem nos auxiliando muito aí na difusão desses conhecimentos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais para quem está nos assistindo. Quero ver a mãe da Renata, que queria te conhecer, se ela está aí, não vi ela ainda. Como é o nome dela? Solange. Olá, dona Solange, tudo bem? Ó, a Adriane falou, e daí a nossa vida mudou. É isso aí. A vida de todo mundo. André, como tem muita informação e muita coisa por aí, a gente queria basear sempre o nosso conteúdo, sempre em evidências científicas do que já está comprovado, né? Eu até tenho um certo trauma, entre aspas, né? Porque como eu batalhei muito por essa questão da regulamentação, o que não é científico não vale, né? A gente sabe que isso não é assim. Mas vamos falar um pouquinho, quais são os principais efeitos, então, da ozonioterapia no organismo? Agora vamos falar de efeitos sistêmicos de forma geral, sem falar de vias de aplicação. Depois a gente vai avançando. Claro. A Cássia, tá aí, ó, chegando. Nossa querida Cássia. Pois é. A gente precisa lembrar que no Brasil a ozonioterapia é considerada um procedimento experimental dentro do Conselho de Medicina. Fisioterapeutas, veterinários, farmacêuticos, dentistas já usam há 4, 5 anos, tudo regulamentado. A gente está nessa batalha para fazer com que esse reconhecimento aconteça, para que tenha fundamentação científica. Esse é o nosso grande desafio a partir de agora, para que isso seja feito com seriedade. Esse é o caminho que eu enxergo. Com relação aos efeitos, o que a gente sabe é que no momento que você recebe uma aplicação de ozônio, ele, por formar no nosso corpo ozonídeos, que a gente chama, eles vão ter efeito no nosso sistema imunológico, vão ter efeitos numa melhora de oxigenação. Os efeitos podem ser sistêmicos, eles funcionam no corpo todo, como também podem ser locais. Se houver um local dolorido, algum lugar com inflamação, a aplicação pode ser feita localmente também. Então, esses são os... Diga. Pode seguir. De forma... Eu quero ver hoje, eu quero testar uma coisa. Eu tinha separado aqui, vamos ver. Que bacana! Isso é ótimo. Eu tenho essa imagem que é de uma das minhas aulas. Olha, Solange chegou. Sim. A Dani que também. Que bom, bem-vinda, Solange. Os principais efeitos do ozônio no organismo, então, eles são resumidos, né? Porque isso é muito mais coisa. Ele faz regulação do sistema antioxidante, melhora o metabolismo do oxigênio, modula o sistema imunológico, regula o metabolismo, ativa a NRF2. Essa é uma grande candidata agora para as pesquisas, né? Esse é o nosso caminho. Age a nível mitocondrial, ele faz uma modulação, né, de citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias. Então, quer dizer, ele não é um anti-inflamatório comum, porque ele tem uma ação regenerativa, eu quero dizer que é o próprio organismo que produz e modula essas citocinas. E a nível tópico, ele é considerado um agente antimicrobiano de amplo espectro. Mas, falando disso, assim, na tua prática clínica, onde você acha que o ozônio tem mais aplicações dentro do universo aí dos teus pacientes, você acha que onde você tem mais resultados? O que você pode dizer pra gente? Eu sou anestesista de formação e eu trabalho principalmente com pacientes com dor crônica.
São pacientes que já fizeram todo tipo de tratamento, já fizeram uma série de tentativas, não tiveram sucesso, sofrem muito com isso. Quando eu queria aprender ozônio, eu fui para a Itália. Lá, os pacientes com dores crônicas, com lombalgia, por exemplo, com hérnia de disco, eles são encaminhados para a ozonioterapia antes de mais nada. Isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, era uma coisa que eu não conhecia, nunca tinha aprendido a respeito disso. E foi quando eu fui ler, fui me aprofundar nesse conhecimento para entender como é que isso funciona. Então, no meu entendimento, o meu grande sucesso eram os pacientes que têm dor. Certo. Inclusive, então, vou aproveitar e te contar uma novidade, que você não sabe ainda. Recentemente, eu conversei com uma pesquisadora, a doutora Cláudia, da Unicamp, e a gente trabalhou, né, numa revisão do nível de evidência da ozonioterapia em dor. Então, a gente já sabia, na verdade, era só para ter um documento, né? Isso a gente deve publicar mais para frente, que, eu vou ler aqui, o maior nível de evidência científica sobre a eficácia da ozonioterapia no controle da dor é na lombalgia. É na lombalgia, nível A, né? Lombalgia e hérnia de disco e na osteoartrite de joelho. Sabe que quando, eu acho que há poucos anos atrás, a gente só não tinha pouca evidência em osteoartrite de joelho. Então, agora a gente já tem um nível de evidência satisfatório também. Embora haja algumas evidências científicas sobre a sua eficácia analgésica na disfunção temporomandibular, então já temos evidências nessa área, síndrome do túnel do carpo, neuralgia do trigêmeo, neuralgia pós-herpética e fibromialgia. Então, na parte de dor, né, quando a gente está tratando de dor, nós já temos evidências científicas suficientes, né, demonstrando, então, grande nível de evidência. Está sendo muito pesquisado, é um campo muito promissor. E por que, então, que as pessoas... por que tantos profissionais, assim, que não entendem, têm dificuldade de entender? Falar, não, porque uma coisa assim, eu falo, uma coisa, André, é diferente. Eu não acredito, mas isso não é religião, não é uma questão de acreditar, é uma questão de fatos. Para isso que a gente tem a ciência, né? Sim. Para isso a gente tem a ciência. Qual que é, assim, no teu ver, a dificuldade de entendimento? Assim, antes que você não entendia e depois quando você passou a entender, porque você também, de certa forma, teve que mudar essa visão, né? Eu comecei como paciente. Eu tinha uma dor que eu não tinha conseguido cuidar. Eu não tinha conseguido melhorar, fazendo todos os tratamentos clássicos que eu tinha aprendido e que eu usaria num paciente que me procurasse com aquele tipo de problema. Então, minha grande surpresa foi quando eu passei pela experiência do ozônio resolver a dor que eu tinha e que já me acompanhava tinha tempo. Então, eu acho natural, as pessoas têm uma resistência, têm uma desconfiança, isso é uma coisa que é inerente da condição humana. Eu te apresento uma coisa nova, uma coisa transformadora, uma coisa muito boa. A primeira reação é de desconfiança, de ficar com o pé atrás e tentar entender que é isso. Então, eu vejo isso com naturalidade. E é uma etapa que a gente vai precisar transpor. Porque assim, muitos consideram até, porque isso é panaceia, como que pode o ozônio tratar pé diabético e tratar hérnia de disco? Como que isso, as pessoas não conseguem entender essa visão, né? Você pode explicar um pouquinho disso pra gente? O ozônio é feito de oxigênio. Então, uma vez que eu faço uma aplicação de ozônio num paciente, ele vai passar por essa experiência, ele vai ter melhora. Se ele tem uma ferida, se ele tem uma infecção tópica, o ozônio vai ter A indústria usa o ozônio como desinfetante. É um desinfetante barato, que não deixa resíduo químico, é usado numa imensidão de processos químicos industriais como agente de desinfecção. Então, ele pode ser usado topicamente para isso e ele vai ajudar na resolução de uma ferida. As feridas costumam ter biofilme, as bactérias fazem um filme ali em cima que não deixa sarar. Então, essa é uma coisa que o ozônio pode ajudar bastante. E, da mesma maneira, oxigênio, para o ser humano, é uma substância vital. No momento que eu recebo uma aplicação
Isso vai ter efeito na dor, vai ter efeito na inflamação, vai ter efeito no corpo todo. Então, é muito difícil para as pessoas entenderem esse funcionamento, porque ele é muito amplo. Hoje, eu já estou chegando a 30 anos de formado. Eu olho para trás e eu fico me perguntando, eu falo, me parece que a gente deveria aprender primeiro a usar oxigênio. Usar essas coisas que podem trazer uma diferença muito grande na evolução de um paciente. A gente aprende toda a farmacologia de uma série de diferentes fármacos, a gente se aprofunda nessa parte química e eu acho que isso é fundamental, é necessário. Mas a gente falha na parte do oxigênio, a gente falha. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, a medicina hiperbárica. Então, essa é uma coisa que as pessoas já entendem. Você coloca o paciente dentro de uma câmara hiperbárica, aumenta o ambiente, a pressão parcial do oxigênio ali dentro daquele ambiente, e resolve feridas, resolve dores, melhora uma série de problemas. Aliás, esse era teu plano, né? Sim, eu fiz uma grande formação em medicina hiperbárica, mas eu vim para o interior de Santa Catarina e foi muito difícil a implantação de um serviço de hiperbárica aqui. E graças a Deus, ao longo desse caminho, eu conheci o ozônio também. Essa era uma das técnicas oxidativas, né? Uma das terapias com oxigênio que a gente aprendia no curso de hiperbárica. E isso mudou minha vida, completamente. Ah, é legal. Só dando um gancho aí, né, que a gente falou sobre, né, que a gente aprende, você falou, a gente aprende muita a química, essa farmacologia, né, dos medicamentos, e realmente eu acho que essa falta de entendimento se dá devido à nossa formação, que é muito cartesiana, né, e ignora outras terapias e outros mecanismos, né? A gente sempre fala muito em ozonoterapia no terreno biológico. Sim. O ozônio não é uma droga, ele não tem um mecanismo chave e fechadura, então ele não tem uma ação única, ele gera no organismo diversos mecanismos fisiológicos que regulam naturalmente o nosso organismo. E aí age no organismo todo. E aí, mas isso é panaceia? Isso é panaceia? Não, não é panaceia. Então, oxigênio não está no corpo todo? Quem que leva oxigênio, né? Oxigênio é vida. Então, assim, a gente tem essa dificuldade. E o meu objetivo também é de a gente buscar mostrar, quebrando esses paradigmas devagar, né? Infelizmente, muita gente se aproveita desse aspecto da panaceia. Isso é uma crítica que a gente precisa fazer, a gente precisa entender que não é assim. As pessoas não resistem, colocam isso em rede social e fazem, infelizmente, chamam muito atenção para um viés comercial. Então, essa é uma coisa que a gente precisa resgatar essa seriedade e entender que esse caminho científico, desenvolver trabalhos, pesquisas, e isso é o que a gente está fazendo agora no Brasil, e eu acredito que isso vai ter bons frutos. Vai levar um tempo, vai ter uma etapa, mas não tem problema, a gente vai transpor essa fase. É verdade, já foi bem pior. Meu Deus. Eu quero aproveitar que a Cris fez algumas... A Cris de Curitiba, aqui, nossa amiga, ela falou aqui sobre a questão das dosagens, né? E que você é sempre do menos é mais. A gente não fala, obviamente, de protocolos e doses numa live, porque nem o objetivo. Mas existe linhas, talvez, de atuação. Fale um pouquinho dessa questão das concentrações, como que o ozônio, eu gosto muito dessa tua abordagem, de como que você vê essa questão das dosagens e do ozônio de forma geral. Para os leigos isso fica uma coisa muito técnica, muito avançada, mas... mas é que aqui no nosso público a gente tem bastante profissionais, né? Assim, claro. Eu acredito muito nesta linha de conduta. Low dose. Eu acho que as coisas têm que começar com doses baixas. É assim que a gente faz com tudo na medicina. Isso é seguro, isso traz bons resultados, isso é uma coisa que te permite avaliar gradativamente os efeitos que essa terapia pode ter para uma pessoa. E então,
existe uma tentação muito grande. O aparelho de ozônio gera diferentes concentrações de ozônio. Então, às vezes, eu começo trabalhando com uma concentração baixa, em torno de 5, 10, por exemplo, microgramas por ml de concentração. E isso funciona, isso tira a dor de um paciente ou resolve um problema. Existe a tentação de falar, se 10 melhorou, eu vou colocar 20, eu vou colocar 30. E com ozônio isso não funciona dessa maneira. Então, a gente precisa ir gradativamente avaliar como as coisas acontecem, e essa é uma coisa, eu insisto nisso o tempo todo, assim, vão devagar, comecem devagar para não ter surpresa. É aquela coisa, é um princípio hipocrático na medicina, de primeiro de tudo, não piorar as coisas, não causar o mal. A gente tem a máxima lá, que é a regra de ouro, né? Que nem sempre mais é melhor, né? É o contrário, na verdade, é o com o contrário. ozônio, né? Quando a Sim. pessoa está mais inflamada ou mais grave, muitas vezes a gente precisa Ela começar não tolera, com precisa doses de menores. devagarzinho. E aí o que acontece? Daí o paciente vai, eu fiz, doeu muito, eu fiz no ozônio, não adiantou. Mas na verdade, talvez o protocolo não tenha sido, nem vamos falar dessa Claro, palavra, adequado. protocolo. Mas, Eu tenho trauma dela, é verdade. mas talvez Me deixa pegar esse gancho. Claro. Protocolos. As pessoas insistem que querem um protocolo, uma receita de bolo que sirva para todo mundo. Não é assim que funciona. Nem com ozônio, nem com outras coisas. A gente já viu que isso falha. Então, esse é um grande problema que a gente enfrenta e a gente precisa resistir a essa tentação. Encarar aquele paciente que está na sua frente como um indivíduo único. E isso me dá uma possibilidade imensa de entender como que ele reage, como que é a fisiologia dele e poder fazer da melhor forma. Então a gente precisa ter esse olho clínico, a gente precisa ter cuidado de fazer tudo particularizado, tudo individualizado. Fugir desses protocolos. André, a gente está num momento aí que, né? O mundo está passando por essa crise e a gente sabia que ia acabar entrando nesse assunto, né? Então, tem uma pergunta aqui da Neide, né? Na opinião de vocês, se o ozônio é viricida, por que não estão usando para o coronavírus? Então, vamos falar um pouquinho da ação tópica, sistêmica aí. O ozônio ele foi usado na China, a gente já esperava por isso. O último grande congresso mundial que teve, em 2018, foi na China. Eles vinham trabalhando muito com ozonioterapia dentro da China. A ozonioterapia tem um custo total muito baixo. Um sistema de saúde que usa ozonioterapia poupa muito dinheiro. Num país com bilhão de habitantes, e isso é fundamental. Então, eles já vinham trabalhando com ozônio antes, e quando a gente soube dos primeiros relatos de uma epidemia, de uma doença de fundo viral, de uma situação dessa, a gente já sabia que aconteceriam pesquisas nesse ponto. Existem grandes trials, que a gente chama, então são pesquisas registradas lá no Ministério de Saúde chinês, usando ozonioterapia para o tratamento do coronavírus. A gente não tem os resultados disso ainda, infelizmente. A gente tem um grupo de italianos, o professor Lamberto Re está lá, foi um que também testou muitas opções diferentes. Houve os espanhóis que trabalharam com solução salina ozonizada. Então a gente, Dr. Mari Franzini de Bergamo também é outro grande pesquisador que está envolvido com isso. A gente tem as melhores cabeças da ozonioterapia hoje em dia e estão se debruçando sobre a epidemia do coronavírus, buscando solução para isso também. Em breve a gente vai ter notícias melhores, mais consistentes a respeito disso. A gente ainda não pode falar, né, assim, exatamente disso, porque a gente não tem os resultados, o corona ainda é uma coisa muito nova, né? E sabe-se também que o ozônio, a nível sistêmico, ele não tem uma ação virucida direta, né? Ele vai potencializar citocinas, interferons, etc. Então, a gente precisa lembrar que o vírus vai para dentro da célula. Ele se esconde lá dentro, ele usa a maquinaria da célula para se replicar. E então é assim que ele se multiplica. Ele se esconde, ele é abrigado dentro da célula e lá dentro
O ozônio não vai conseguir alcançá-lo. Houve, na época da AIDS, uma grande... isso foi um desserviço muito grande. Muita gente dizendo que curava a AIDS com ozônio. Isso é um completo absurdo, é uma coisa que não acontece. Então, a gente tem que saber os limites da terapia com que a gente trabalha. Isso foi, inclusive, motivo de muita polêmica, né? Muita. Inclusive naquela reportagem do Fantástico, enfim. E eu acho que são essas promessas, esses exageros, né? Não Que pode. acabam atrapalhando, inclusive, a regulamentação. Por isso que, às vezes, eu me sinto assim, nossa, mas como eu sou chata, fico só falando, não tem evidência, não tem isso, não tem aquilo. Mas é que, assim, a regra do Não jogo tem? é essa, né? A gente Claro. tem que dançar conforme a música. Então, enquanto a gente não tiver A comprovação gente tem que científica, construir. Isso é uma construção. Claro. a gente precisa construir, né? E é óbvio que o ozônio, né, é o que você fala, o que eu falo, ele nunca vai ser ruim. Ah, pode fazer ozônio para isso? Pode. Pode fazer para aquilo? Pode. É a mesma coisa assim, exercício físico é ruim para alguém? Você ter uma vida saudável? Já ouviu Melhor de falar hábitos de vida, né? que vida Vai melhorar. saudável é ruim para alguém? Faz mal para alguém ter uma boa alimentação, fazer exercício físico, meditação? Não, assim como você otimizar o teu sistema antioxidante, vai sempre fazer bem, né? Então, eu acho que são vieses aí da ozonioterapia que precisam ser vencidos. A gente precisa buscar a melhora da saúde. Esse é um desafio diário. Tem que ter mudança de hábito, tem que ter melhora da dieta, tem que ter exercício, tem que dormir bem, a cabeça tem que estar boa. A gente vê o mal que está fazendo ultimamente, assistindo os noticiários, vê o tamanho da polêmica que está sendo criada em cima dessa situação toda. Então, buscar uma melhora de qualidade de vida e a melhora da oxigenação é parte disso. A gente pode ter um grande benefício através desse tipo de mudança. A Micheline, acho que é a Micheline, desculpa se eu não falei certo, está perguntando como seria a ozonioterapia termoguiada. E como eu sei que é um assunto que você gosta muito, então a gente tem que falar, né, desse assunto. Claro. A gente tem excelentes notícias da termografia. A termografia é outra técnica que vai ser muito utilizada a partir de agora. Não sei se as pessoas conhecem. Existem câmeras que enxergam temperatura. Uma vez que elas enxergam temperatura, um dos problemas do corona para o profissional de saúde que está lá no front, e eles merecem todo o nosso respeito, é o contato, é a proximidade com o paciente. Então, montar estandes com termografia para poder avaliar se o paciente tem febre, se o paciente está com insuficiência respiratória, se ele está com batimento de asa do nariz, se ele está com amidalite, a gente está conseguindo enxergar de longe. Essa é uma proposta que passou pelo CRM de São Paulo essa semana e eu estou muito contente. Isso foi liderado pelo Dr. Alexandre Aldred. É uma grande novidade. Então, a gente deve ter, em breve, estandes com termografia, tanto nos prontos-socorros em São Paulo e em outras capitais. A dificuldade está sendo conseguir equipamento montados para a gente conseguir fazer diagnóstico de corona. Detectar qual que é o paciente que está com febre. A gente viu isso nas imagens da China. Eles mediam a temperatura das pessoas com algo parecido com uma pistola, alguma coisa assim. Termografia. E a termo enxerga regiões do corpo que estejam alteradas, quentes. E isso pode me guiar para fazer termografia. Para fazer ozonioterapia. Perdão, para fazer ozonioterapia, claro. Nos animais, os veterinários usam muito isso. O animal não consegue te dizer onde dói. Então o veterinário consegue, através da termografia, detectar onde tem uma alteração e aplicar o tratamento naquela região. Isso é uma coisa de futuro, a gente vai nessa direção. É uma forma, né, de auxiliar o profissional que aplica o ozônio, que faz o ozônio, de forma tanto a identificar a inflamação e quanto mostrar, inclusive, depois para o paciente, né, só para dar uma resumida, que aquela área estava inflamada e como logo após, ou às vezes, dependendo, claro, de cada caso, alguns pacientes, como muda aquela imagem inflamatória, aquela temperatura após o tratamento. Então, a ozonioterapia termoguiada é isso, utilizando como auxiliar diagnóstico e de resultado, né? Sim. A Deise está perguntando aqui, pacientes com câncer.
Pacientes com câncer são um grande desafio para a medicina, de maneira geral. E a gente precisa melhorar a condição de saúde desses pacientes. O ozônio é usado em muitos países no tratamento, ele é um adjuvante. Então, dentro de toda a linha de tratamento pela qual o paciente precisa passar, o ozônio pode ser mais uma coisa que ajuda na melhora desses pacientes. Então, ele pode melhorar a dor, ele pode melhorar por conta de uma ação mitocondrial. Esses pacientes têm muita fadiga, têm uma queda de energia muito grande, não têm condição de sair, se exercitar, de fazer uma caminhada, eles têm uma dificuldade muito grande. A ozonioterapia aplicada nesses casos costuma melhorar a energia desses pacientes, melhorar a dor, a qualidade de vida deles muda muito. Então, as pessoas querem uma bala de prata. Elas querem usar ozônio exclusivamente para ir lá e tratar o tumor. Não, não é esse o caminho. Entendeu? Pode ter relato de um ou outro caso em que isso aconteceu? Pode, a gente escuta relato de tudo dentro da medicina. Muitas coisas acontecem que a gente não entende. Mas a gente não pode fazer disso um tratamento exclusivo e achar que só aquilo vai resolver o problema todo. Melhora a qualidade de vida, né? Inclusive na live que a gente teve com o Dr. Sérgio essa semana, que trata as osteonecroses, ele falou ele falou do estudo que fizeram em ratos, né? Fazendo ozonioterapia antes, né? Nos animais, demonstrando então menos efeitos colaterais, então de forma geral. Sim. A Cristiane, ou acho que é Cristiane, que às vezes o nome fica grudadinho aqui, tá falando da via sublingual. E esse é um tema que é polêmico e a gente tem que entrar nele. Eu queria falar um pouquinho e depois você fala, pode ser? Claro. Eu conheci o Dr. Juan Pérez Olmedo em 2007, eu acho, em Cuba. Quando ele apresentou um primeiro trabalho de ozônio sublingual. E ele falava lá, e lá em Cuba, eu me lembro assim, ele estava lá no painel dele falando de ozônio e tal. E aí havia sempre uma necessidade de, olha, pode ser uma via? Pode, sim, mas será que tem os mesmos efeitos sistêmicos? Então, né, as pessoas acabam buscando vias alternativas, porque as vias mais comprovadas do ozônio, elas são mais invasivas ou mais difíceis de fazer. Então, a via auricular e a via com sublingual, teoricamente, né, eles vêm vêm com o objetivo de ter um efeito sistêmico. Porém, eu até separei aqui o estudo, olha aqui, ó. Depois você fala da tua experiência. Então, esse estudo, essa é uma revisão que foi feita na Alemanha, né? Feita na Alemanha, foi apresentada no Congresso de Berlim, eu estava lá, inclusive, e fala da avaliação de evidência clínica das aplicações sistêmicas, né, que seriam a autoimunoterapia e a insuflação retal de acordo com a medicina baseada em evidências. Medicina baseada em evidências é o modelo que a gente vive hoje, certo? Busca o tempo todo. Né? Então, esse estudo, eles fizeram a avaliação de todos Só entram estudos duplo cego, randomizados, estudos com qualidade científica, enfim, né? E qual foi a conclusão? Que, diante, né, dessa avaliação, somente as aplicações autoemoterapia maior e retal fazem parte da medicina baseada em evidências. Então, é isso que a gente fala, né? Sim. Significa que as outras não funcionam? Não, a gente precisa aprender. Nós estamos numa fase que a gente ainda... essa busca de comprovação, essa busca de um caminho científico. A aplicação sublingual, por exemplo, que foi a primeira que você mencionou. Essa é uma das linhas de pesquisas das quais eu estou participando e a gente buscou, através da termografia, conseguir comprovar um efeito sistêmico dessas aplicações sublinguais. Muito legal. Isso. Esse trabalho foi apresentado num congresso internacional, foi uma grande honra para mim, porque era um trabalho ainda inicial, a gente estava começando com essa linha de pesquisa, mas os resultados eram muito promissores. Então, isso foi uma coisa que me animou bastante. O Dr. Juan Carlos Olmedo é um espanhol pesquisador, foi um dos primeiros que insistiu nessa possibilidade. Até então, eles faziam injeção
sublingual do gás. E isso era uma coisa dolorosa, que podia sangrar, era complicado. A proposta dele, das aplicações sublinguais, através de um dispositivo colocado dentro da boca do paciente, isso simplifica muito a aplicação. A gente sabe que a mucosa da boca tem uma grande absorção, é uma via possível. Ainda precisa de maiores estudos, ainda precisa de comprovação, a gente está começando a trabalhar com isso. Essa é uma grande novidade, mas é uma coisa muito promissora. Você mencionou a via auricular. Essa é uma via da qual eu tenho um grande temor. Ultimamente, faz uns 2 anos, a gente conseguiu um aplicador em forma de Y, parece um estetoscópio. E isso permite uma aplicação do gás diretamente dentro do conduto auditivo. Muitas pessoas acreditam que isso possa ter um efeito sistêmico. Isso é uma coisa que a gente vai precisar de muita comprovação. Eu não sei até que ponto a segurança desse método é válida. Porque a gente pode ter como consequências, quando eu instilo um líquido, por exemplo, no meu conduto auditivo, eu posso ter uma manobra vagal, eu posso ter uma bradicardia, eu posso ter um paciente que desmaia, só por ter um fluxo dentro do conduto auditivo. Então isso é uma coisa perigosa. As pessoas têm feito achando que isso vai melhorar a oxigenação cerebral, que vai melhorar a cognição. Eu não sei. Isso não está testado, isso não está comprovado. Não faz 2 anos que a gente tem esses aplicadores, isso é uma coisa muito recente. Então ainda a gente precisa de cuidado com essas novidades. Esse é o meu ponto de vista. Perfeito. É que teve uma pergunta que eu tinha anotado, é que às vezes eu me perco aqui, gente. É tanta coisa. É muita coisa, né? Tô aprendendo ainda com esse negócio. Que perguntou se pode ser feito o auricular para infecção de ouvido. Sabe quando meu pai começou lá, que eu era adolescente, ele já fazia isso, mas Sim. a gente naquela época nunca pensou em fazer com esse uso que a gente tem hoje, né? Ele fazia realmente se tinha um otite, alguma coisa, ou zumbido, naquela época ele fazia. Mas nunca nesse sistema. Então, assim, pode ser feito para infecção no ouvido? Então, essa é uma indicação, parece ser uma das indicações coerentes, uma das indicações corretas para a gente fazer a aplicação auricular. Eu tenho muito respeito pelo seu pai, muita consideração, ele foi um pioneiro da ozonoterapia, é inspirador escutar que ele já fazia isso faz um tempinho, né? Então... Bastante. Pois é. Mas é uma evolução, né? A gente sabe que o ozônio ele é altamente reativo. A partir do momento que ele entra em contato com os fluidos biológicos, ele vai reagir, vai gerar dissolve, ozônio. claro. Agora, o que a gente ainda não sabe é o quanto a gente pode comparar, né, essas aplicações, se o auricular é igual ao retal, se o auricular ou se o alto-emo, né? Uma pergunta aqui que falou agora, aqui da Luciane. A aplicação retal substitui a alto-emo maior, na tua opinião? Não. Eu acredito que cada via de aplicação tem características específicas, tem vantagens sobre uma outra via, ela tem que ser estudada para cada paciente e a gente tem que ver como proceder com isso. Existem casos em que a gente vai ter que usar a via de autoemoterapia, pode ser a mais indicada. Existem outros casos em que a via retal é melhor. Por exemplo, um paciente que não tolera agulha picada, não tolera sangue, ou que tem um problema intestinal, uma diverticulite, uma doença inflamatória intestinal. A gente tem trabalhos de proctologia feitos na Alemanha pelo Dr. Nock. Isso foi em 87. Dentro da medicina, isso é recente ainda. Então, 30 e 40 anos, mais ou menos. Muito pouca gente conhece pacientes com retocolite ulcerativa, com doença de Crohn, que receberam tratamentos retais, intestinais, com ozonoterapia e que tiveram recuperação de quadros muito graves de doença inflamatória intestinal. Então, isso é o que a gente precisa. Ele estudou esses pacientes, fez biópsia da mucosa intestinal, fez lâmina disso, fez o tratamento, biopsiou depois. É tudo comprovado, essa é a maneira, é assim que a gente precisa trabalhar. Esse é o nosso caminho.
Eu insisto todas as vezes nisso, falo nisso, porque assim, enquanto for o caso do fulano, o caso do ciclano, enquanto A não gente tiver não caminha, né? um dos maiores problemas, e eu até vou, inclusive de a gente ter uma melhor comprovação, é a variabilidade dos protocolos. Como o ozônio aplica, né? Porque quando a gente vai falar de comprovação, é um método cartesiano, ele quer que seja sempre a mesma coisa, da Sim, mesma claro. forma para todo mundo. E essa variabilidade, ela acaba dificultando, além da própria forma de ação, né? Uma hora aqui, uma hora ali, uma dose maior, uma dose menor. Então, lá na China fazem de um jeito, na Alemanha de outro. Aí a gente não consegue juntar isso e entender que realmente tem, né, do ponto de vista científico. Agora, do ponto de vista clínico, prático, a gente observa, assim, realmente que todas dão muitos resultados, mas ainda não temos como comparar, né? Claro. A Roberta falou aqui que ela tem usado a auricular para rinite e sinusite com bons resultados. Para pacientes com alguma alteração no tímpano, pode usar? Quem tem alteração no tímpano? Então, de jeito nenhum. Essa é uma das grandes preocupações que a gente tem. O ozônio não pode jamais ser respirado, ele não pode ser levado para dentro do pulmão do paciente. Se eu tiver uma comunicação do tímpano, fizer uma aplicação aqui, através do conduto auditivo, isso pode vir para a garganta do paciente e ele pode ser respirado. Isso vai causar engasgo, vai causar intoxicação, isso é uma coisa perigosa. Eu sempre recomendo, antes de fazer qualquer aplicação, que seja feito um exame físico criterioso do paciente. Então a gente precisa fazer otoscopia, enxergar essa membrana timpânica, ver se ela está íntegra, se está tudo bonitinho, se não tem nenhuma comunicação, e então eu posso fazer essa aplicação. Poderia ter cabimento. Do contrário, fazer às cegas, sem olhar o que está fazendo, isso não é certo. Isso aí. André, e a autoemo menor ou PRP com ozônio? Fala um pouquinho como é que é e quais são os benefícios. Então, existe uma grande discussão. A autoemoterapia menor é uma prática realizada há mais de 100 anos. Ela começou em 1913, 14 na Europa com Ravoux, na França, Spitzhoff na Alemanha. No Japão, eles também usavam essa técnica para fazer imunomodulação de pacientes com doenças dermatológicas graves e como esclerodermia ou psoríase também era uma outra indicação naquela época. Lembra que eles não tinham medicamento, eles não tinham corticoide, não tinham pomada, não tinham recurso. Nós estamos falando de mais de 100 anos atrás. Então isso atravessou o século XX como uma prática que alguns amam, outros odeiam. Existe uma revisão do Conselho de Medicina de 2007 que traz uma crítica muito grande. E eu faço uma sugestão. Entrem no PubMed, digitem autoemoterapia e vocês vão ver quanta gente está pesquisando esse assunto. Então, esse é o caminho. As críticas, elas têm que ser analisadas com tranquilidade para a gente entender onde estão os pontos fracos. E ali a gente vai ter que buscar evidência, a gente vai ter que buscar conhecimento, vai ter que buscar resultado para poder elaborar linhas de pesquisa que possam comprovar que esse método funciona da maneira que a gente espera. Isso é realizado no mundo inteiro. Desculpa. Mas eu acho lindo, né? Com certeza. Mas é que a dificuldade é sempre quem que patrocina um estudo onde o próprio corpo Muito se difícil. regenera, né? Porque eu tenho uma certa experiência com um estudo clínico e é muito complicado, etc. Então, assim, muitas técnicas que estão disponíveis, ou a autoemoterapia, a gente está falando sem ozônio, com ozônio, enfim, elas têm essa dificuldade também, né, da pesquisa. Ultimamente tem aparecido muitos vídeos na internet comentando a respeito disso. A Rede Globo imediatamente se antecipou e colocou como fake. Então, esse é o desafio que a gente tem. A gente precisa de comprovação para as coisas no dia a dia. As pessoas vão buscar solução. Elas estão com medo, elas estão inseguras de tudo que elas escutam, de uma epidemia que está no ar, uma doença que pode te pegar, que pode te levar para o hospital, que pode ser fatal. E as pessoas vão buscar solução por todo lado.
A gente precisa... Nunca se falou tanto de sistema imune, né? Nunca se deu tanto valor à nossa saúde, ao nosso sistema imunológico. E isso, com certeza, vai ser uma revolução. Eu fico triste, né? porque de novo, a primeira resposta que a gente vê infelizmente, de colegas que criticam. Falam, não, que não existe nada comprovado que a gente consegue melhorar o sistema imunológico. É assim, olha, é fato. Existe um sistema imunológico dentro de cada um de nós. E a gente sabe que se eu passar um estresse, piora meu sistema imunológico. Se eu tiver uma má alimentação, piora meu sistema imunológico, eu fico mais doente. Se eu dormir mal, piora. Eu sei das coisas que pioram. E eu vou buscar as coisas que possam melhorar. Isso é uma coisa natural, a gente precisa buscar isso. E é o caminho. É por aí que a gente vai. E o Francisco, que vai ser, inclusive, quarta-feira, terça, nós temos live. Ele está falando para você falar... Grande abraço, Francisco. Nosso parceiro aí. Sobre a utilização da laser terapia pela ILIB e a ozonioterapia sistêmica na mesma sessão. O que você acha de associar? Como que você vê isso? Então, eu sei que você também é fã, né? Pois é. Os métodos que respeitam a fisiologia do paciente, isso é uma coisa que me encanta. A primeira vez que eu escutei falar de laser foi numa missão espacial. Os astronautas levam aparelhos de laser para fazer aplicações tópicas, caso eles sintam dor ou se eles se machucarem. Então, a hora que você fica pensando, a NASA não ia dar uma coisa na mão do astronauta se isso não funcionasse. Eu quero saber que história é essa. Então, as aplicações de laser são muito usadas em odontologia, dentro dos tratamentos dentários. ILIB é uma prática, vem dos russos, intravascular, laser, irradiation of blood. Então eles faziam uma irradiação com laser do sangue do paciente, para que esse sangue se tornasse menos viscoso, que melhorasse a parte reológica do sangue. Isso melhora a circulação, microcirculação no final de tudo. Então, o ozônio também tem esse efeito, ele também melhora a parte reológica do sangue, melhora a circulação. A gente vê pacientes com insuficiência arterial, pacientes que são com doenças cardiológicas, com doenças com dificuldade de circulação, esses pacientes melhoram ao longo dos tratamentos. E isso é uma coisa que, assim, a gente busca o tempo todo. Como que a gente pode potencializar tratamentos? Então, às vezes, fazendo aplicação com laser, eu tenho até um resultado. Associando oxigenoterapia para isso, eu posso melhorar meu resultado. É isso que a gente busca o tempo todo. Então, vejo com bons olhos a associação de laser com oxigenoterapia. Isso é uma coisa muito boa. O que eu tenho visto, André, de alguns especialistas, eu não tenho experiência com laser, então não posso falar, mas através dos, conhecendo os mecanismos de ação, e tenho acompanhado alguns profissionais que falam que não se deve associar os dois no mesmo dia por conta de um estresse oxidativo que poderia ser excessivo dependendo de cada paciente. Então, a gente volta àquela conversa, né? É sempre uma avaliação personalizada por um profissional que conhece. Não é porque ozônio é bom, porque laser é bom, que eu vou pegar, vou sair fazendo ozônio e laser sem conhecimento nenhum, né? Preciso entender que tem hora para um e hora para outro, hora que a gente vai utilizar ele, certo? É muito recente a possibilidade da gente medir o estresse oxidativo. Então, esse é o caminho. A gente vai... Antes era um procedimento extremamente caro, complexo do ponto de vista laboratorial. As enzimas antioxidantes, elas são intracelulares, elas estão lá no núcleo. Então é difícil, é caro, é complicado a gente fazer essas medidas. Hoje em dia a gente já começa a receber equipamentos que permitem medir o estresse oxidativo através de uma gota de sangue, por exemplo. Então barateia, simplifica. No momento que a gente conseguir ter medida, a gente consegue fazer isso tudo. E assim a gente vai conseguir entender o que é lenda, o que é mito e o que é sério. Esse é o caminho. É muito legal. E aproveitando, né, nesse momento que a gente está buscando soluções antimicrobianas, antivirais, né? O Carlos, meu irmão, Carlos Nogales aí, tá perguntando se você, sobre a associação de MMS e ozônio.
Eu não conheço MMA, eu nunca usei em um paciente, eu já estudei muito. É uma das terapias bioxidativas, começou com Jim Humble lá no interior da América do Sul, aqui tratando malária, tratando doenças infecciosas com MMS. O dióxido de cloro em contato com a mucosa gástrica, em contato com os ácidos do estômago, ele libera oxigênio nascente, que a gente chama, um oxigênio livre. Esse é um tratamento de oxigenoterapia, no fundo. Então, essa é uma das coisas que a gente pode usar quando a gente não tem um equipamento, quando a gente... No caso, foi desenvolvido no meio da floresta amazônica. Então, era um lugar onde não havia recurso, eles tinham dióxido de cloro para tratamento da água. E é outra coisa que vai precisar de estudos, vai precisar de comprovação, a gente vai precisar trabalhar bastante com isso para poder entender a aplicação, os melhores resultados, para que indicações a gente vai usar. Infelizmente, imediatamente pessoas começam a usar o MMS falando cura tudo. Nada Lá cura vem o tudo. problema, lá Não vem o pode, a problema. palestra É. é uma tentação muito grande. Eu queria poder responder todas as perguntas, mas a gente não vai conseguir. Eu estou selecionando aqui algumas que eu consigo. Claro. E quanto aos exames preliminares, você acha que o G6PD ele é obrigatório em todas as vias de aplicação? Isso é altamente recomendável, né? Se a gente for consultar a Declaração de Madrid, a gente vê que a principal contraindicação de ozonioterapia é para os pacientes que têm níveis muito baixos de G6PD. E, por exemplo, agora, recentemente, para hidroxicloroquina, se a gente for ver, precisaria pedir G6PD também, porque essa é uma droga que também, se a pessoa tiver uma G6PD baixa, vai causar hemólise. É uma das complicações possíveis para esse medicamento. Então, o tempo todo, a gente precisa saber onde está pisando. O ideal é ter os exames laboratoriais, porque isso vai permitir. Colhe os exames de laboratório do paciente no início do tratamento, ao longo do tratamento, colhe de novo. Você vai ver que esse paciente pode ter melhorado, vai ser uma grata surpresa poder mostrar, falar, tá vendo, olha, as coisas estão melhores. Então, fazer tudo com seriedade requer exames também. Com certeza. Físico, laboratorial, tudo que for preciso. Outra pergunta que a gente tem aqui é: a vitamina C retira o efeito da ozonioterapia? Então, se deve tomar quanto tempo antes ou depois? Essa é a pergunta clássica. Pergunta de $1 milhão, né? Essa resposta a gente não tem ainda. A gente sabe que, inclusive, essa foi uma outra coisa que foi usada na China no tratamento do coronavírus. Usaram vitamina C em altas doses. Existem trabalhos do Dr. Mao, ele é um grande professor, usa vitamina C tem muito tempo. Isso foi usado para os pacientes com infecção de coronavírus e parece ter tido bom resultado. Isso já foi publicado. Então, essas são as novidades que a gente vai precisar perseguir. Vitamina C em altas doses tem um efeito oxidante. Em baixas doses, ela é um antioxidante. Eu não posso usar um antioxidante antes de usar o ozônio. O ozônio oxida. Então, se eu tiver um antioxidante circulando, eu vou diminuir os efeitos do tratamento que eu estou fazendo. O efeito do ozônio é imediato. Então, se eu aplico uma via de aplicação de ozonioterapia num paciente, essa reação é imediata. Os ozonídeos são formados e eles não voltam atrás. Então, eu poderia usar vitamina C depois de uma aplicação de ozônio, não antes. Essa tem sido uma preconização, inclusive, dos europeus, né? Quando o Lambert veio, você viu que a gente estava lá no curso que ele fez bastante. Quando eu tive em alguns congressos na Europa, em Berlim, esse ano passado que eu fui, eles fazem a autoemo maior e em seguida correm a vitamina C, né? A vitamina C, né? Então, nunca antes, sempre depois. Agora, eu lembro... As quantidades, isso tudo a gente vai ter que mas é que assim, estudar. Chegou num nível aí uma vez que as pessoas falavam: nossa, não pode tomar suco de laranja antes. Não é bem assim, né, André? Porque não fica disponível em grandes quantidades. Então, assim, só para resumir, nunca antes do ozônio, sempre depois, mas depois é permitido.
Tem uma pergunta aqui bem complicada. Não Vamos lá. bem, né? Mas é difícil. Como você avalia o estresse oxidativo? Não é que é complicado, é que é complexa, Pois não é simples, são várias coisas, né? Então, hoje existem equipamentos que, através de uma gota de sangue, a gente consegue medir como está o grau de estresse oxidativo de um paciente. E com isso a gente vai entender até que ponto uma terapia oxidativa pode ajudá-lo, ou não. Às vezes ele não está em condição de receber uma terapia oxidativa. Mas você está falando do exame de MDA? Da gota de sangue ou do campo escuro? Não. Estou falando do FRAS 4. O FRAS 4 é um equipamento que chegou recentemente Tá. no Brasil. O pesquisador responsável por ele é o Dr. Eugenio Iorio, é um italiano também. E essa é uma outra linha de pesquisa que a gente está fazendo, principalmente em Uberlândia, na Faculdade de Medicina, Uberlândia, Uberaba. Ali é um grande foco de pesquisas para a gente conseguir validar essas técnicas que a gente já ouve falar tem tanto tempo e que a gente precisa de maior comprovação. Certo. Até então a gente usava mal, mas era outro exame indireto, MDA, era uma coisa que a gente colhe na urina, é impreciso. Mas ainda não é uma técnica, não é ainda algo que as pessoas têm disponível no consultório. Então, assim, atualmente a avaliação do estresse oxidativo, ela é primeiramente clínica. Você pode medir indiretamente, pode pedir o MDA, né, no laboratório, ou pode também fazer a avaliação de medidas indiretas, como o PCR, avaliar perfis inflamatórios, etc. Fazer uma avaliação. Pode ser feito também com microscopia de campo escuro. Quando eu comecei a falar de ozônio, a gente sempre falava, né? Tinha muita gente que tinha, eram os ortomoleculares que faziam. Então, fazia microscopia de campo escuro como uma forma de avaliar ali o estresse oxidativo. Então, tem várias formas, O né? teste do HLB é um que é feito na microscopia de campo escuro para avaliar o estresse oxidativo. São técnicas que a gente precisa aprender mais a respeito delas. Também foi outra coisa que foi mal utilizada num primeiro momento, foi dado como a gente consegue ver tudo através não consegue ver tudo através de microscopia de campo escuro. Ajuda muito, mas a gente tem que ter parcimônia nessas coisas todas. Precisa de mais estudo. André, passou tão rápido que eu nem percebi. A gente tem 3 minutos. 32. 3 minutos? Mais ou menos 3 minutos para acabar. E então alguém perguntou ali como que é o nome do exame. O exame é G6PD. G6PD. Glicose 6-fosfato desidrogenase. Desidrogenase. Todos os laboratórios fazem. Inclusive estava no quiz da Filosom, a gente está fazendo um quiz lá da quarentena para ajudar. E a gente botou isso porque essa é a indicação. Os dados epidemiológicos no Brasil indicam que a gente tem uma incidência muito baixa de pacientes com deficiência de G6PD. Então, mas não custa. Isso é um dos exames do pezinho que são feitos nos recém-nascidos. E esse é o exame que a gente pode incluir. Vai pedir um check-up do paciente? Inclui lá, G6PD. É isso aí. André, você quer deixar algum recado? A gente está quase acabando aqui para não estourar o tempo. Letícia, daí eu vou finalizar. Eu te agradeço pela oportunidade, tá? Eu vou ser honesto, a gente fica inseguro com tudo que pode acontecer. Você não sabe quantas mensagens eu recebi dizendo assim, olha, cuidado com o que você vai falar, pelo amor de Deus. Então, isso é um clima muito ruim, porque tanta gente promete tanta coisa, e o que a gente quer é, assim, seriedade. Vamos trabalhar, vamos fazer a coisa direito. É assim que a gente prospera. Vamos fazer com coração, com alma. Esse é o caminho. Com ciência. A gente aprendeu isso, a gente vai ter que aplicar. É fundamental. Você faria isso em você ou na sua mãe? Eu só faço isso quando eu posso, eu faço na pessoa que eu amo, né? Então, a gente precisa ter isso.
Mas eu te agradeço imensamente. Puxa. Eu sei que a primeira é mais difícil, mas eu sempre te disse que quem sabe faz ao vivo, né? Então não precisamos nem combinar nada, que a gente já tem. Pois O é. pessoal está dando um retorno positivo, então agradeço a todos que estão acompanhando, assistindo as nossas lives. Domingo a gente vai ter a Missão parte cumprida. 2 da água ozonizada. Então domingo às 9 Ah, que horas bom. com o Carlos Nogali. Essa eu não vou A gente perder. não conseguiu. E quem sabe então a gente Fechado. vamos ver se a gente consegue marcar uma para a semana que vem. Deixem lá com a Luana, gente. Quem olha e responde o Instagram da Filosom não sou eu, sou a Luana. Então falem com ela e digam lá dias e horários. Daí quem sabe a gente consegue, né, fazer mais uma. E a live do Francisco, a Luana me avisou aqui, que não vai ser terça, vai ser quarta com o Dr. Francisco, 19h40, sobre ozônio e Vamos cirurgia aprender na muita coisa. odontologia. A gente tem um quiz lá no Instagram, no Stories da Filosom, para divertir as pessoas, o pessoal aí que nos segue e aprendendo um pouquinho. Então vamos ter que encerrar, que vai cair. Muito obrigada. Eu agradeço beijo grande, muito. se cuidem, fiquem em Beijo. casa.